É só o mundo da Bom demais. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa super legal, cara, super interessante. Uma das coisas que eu tô querendo fazer com todo nesse curso aqui para liberar para vocês, é que vocês possam colocar no seu dia a dia os conceitos que vocês estão aprendendo, né. Que essa é a ideia principal, de você colocar na prática aquilo que você aprende, que é a hora que você legitima o seu aprendizado. E a gente vai falar hoje de mecanismos de fuga do ego. Mas é legal até que a gente fale em mecanismos de defesa do ego, para não ficar fuga como se fosse uma coisa negativa, né. E aí, vocês nunca viram esse desenho aqui, e eu não vou demorar explicando nada não, todo mundo já sabe o que que é isso aqui, né, certo? E a gente descobriu também que existe todo um qual é a característica do ego aqui? Ele é um porteiro, por quê? Isso. Então, as entradas e saídas principais, lembre-se que existem sempre absorção no sentido geral da psique, né, mas a entrada de consciente das coisas, ela passa pelo ego, certo? Aqui nós temos a sombra, né. O que é a sombra? Uhum. Mas o que o a sombra é que a gente não está consciente, né, inconsciente, é verdade. Tá, então, nós falamos sobre um conceito muito importante, que o ego, ele é um porteiro, mas ele é um gerenciador de conflitos, que é uma das características do ego. Porque existe o ego, ele é questão de entrada e saída, né. E todo conflito passa pelo ego. E quando ele não consegue lidar bem com o conflito, o que é que ele faz? Ele deixa passar, né, a carga emotiva é demais esse negócio, e aí cria o que aqui, na sombra? agora. Agora. Isso, complexo. Pegou o negócio dessa colinha, né. Então ele gera esse complexo. Olha só que coisa interessante que vai acontecer agora, nós vamos ter um novo conceito. Então a gente já conhece a ideia de complexos, né, toda carga emocional, todo conflito que o ego não consegue lidar. Ele não está estruturado o suficiente aqui, o self ele não está tão acionado. Toda vez que ele não consegue lidar, né, com esse conflito que chega, ou que vem de cima, ele joga para dentro como um complexo. Tá claro? Isso porque o ego não está estruturado ainda no nível daquele conflito. Ele gera um complexo que vão estar lá. Mas durante desse processo aqui, acontece algo fantástico, que a gente vai usar pega esse conceito do Freud, porque ele exemplifica de uma forma muito legal. O novo conceito que a gente vai falar é um conceito chamado superego. Tá claro? Então, pode falar lá, fala a sua piadinha. Vai estar porque tá até gravando, que aí já fala assim, ainda dou o nome, Letícia, piada. Já dou nome aí agora que tá gravando. Você já ouviu falar essa palavra de superego? Olha só como o ego em anabolizantes, Eu o ego com whey. Mas a piada foi boa e faz sentido também. Porque olha só, quando a gente encarna, né, que nós somos sujeitos a padrões sociais, né. Nós passamos por uma cultura, nós passamos por uma seja religião, os pais nos ensinam uma coisa, né. Então a gente vai criando padrões de percepção que esses padrões são basicamente que eles têm fatores étnicos, culturais, religiosos, sociais no sentido geral. E esses padrões,
se tornam um juiz. É um juiz moral. É um juiz moral que a gente cria dentro da gente. Como a gente vai sendo educado para observar o mundo de uma forma, existe um juiz te dizendo que você está de acordo ou não com esse mundo que você aprendeu a usar, que você aprendeu a interpretar. Tá fazendo sentido? Toda vez que você tem alguma ação que vai de encontro ao que você aprendeu, né, que esse juiz moral não aprova, aquilo ali vai gerar um conflito. E a depender do tamanho do conflito, ele vai virar um complexo. Que o ego vai dizer, cara, eu não sei lidar com isso não. Então eu vou colocar para fora. Vou guardar lá. E essa guardar não é de forma consciente, não. Simplesmente ele cria mecanismos para poder não lidar com aquilo. Tá fazendo sentido? Olha só. Porque tem problema, gente. Esse superego aqui, ele é imposto a gente. Se a gente utiliza o superego como um padrão único de referência, sem questionar, isso vai gerar conflitos e mais conflitos. Porque essa mesma sociedade que fala que a gente devemos tratar o próximo com carinho, é a mesma sociedade que cria guerras, né? Que tem xenofobia. Então, esses padrões são todos enraizados aqui. Então, se você nasce num environment em que as pessoas vão praticar o racismo como referência, isso passa a ser parte do seu ponto de vista. Então, o que a gente deve estar fazendo o tempo todo? E o Espiritismo é muito bom para isso. Questionar esses padrões. Está fazendo sentido? Porque eles vão gerar conflitos crônicos. O homossexualismo é um exemplo claro disso. Né? Uma sociedade que ainda não conseguiu se expandir em muitas coisas, ela não consegue aceitar aquilo que foge um padrão que foi estabelecido. Né? E aí, isso acaba gerando vários conflitos para quem está, se torna homossexual ou não. Faz sentido? Nos familiares ou não. E não. Isso é super importante entender, porque a partir do momento que você perceber que o seu superego é algo que é passado para você, e você deve estar sempre questionando esses valores. Porque se você não estiver questionando isso, ele vai gerar conflitos sérios em você. Sérios. Tá bem claro aí? É muito importante também perceber que, olha só, quando você começa a fazer esse julgamento, né, você tem uma entrada aqui, aí você faz uma ação, e aí você compara com esse padrão que você aprendeu aqui, e aquilo ali te condena, e você gera um conflito, aí o ego já faz o seguinte, eu preciso me colocar de uma máscara. Eu não posso ser quem eu me sinto à vontade em ser no ambiente, então eu preciso colocar uma máscara para conviver naquele ambiente. Já aconteceu isso com vocês? Internamente, você tem conflito. Porque aquilo que está acontecendo em você não é expressão de você naquele momento. Mas você precisa se colocar dentro desse ambiente, você precisa ser aceito. E aí gera mais conflito ainda. Porque você precisa ser aceito. Então, eu como eu sou, não sou o suficiente. Olha o conflito aumentando. Tá? Então, quando o conflito chega a níveis muito grandes, o ego ele começa a criar mecanismos para ele poder lidar com isso. E mecanismos de defesa são justamente essas questões que o ego utiliza para ele poder não se desestruturar totalmente. Tem pessoas que não conseguem segurar a onda e simplesmente se destroem. Porque os conflitos são muito grandes. E o superego, sem ser questionado, ele é bem cruel. Bem cruel. Tá dando para colocar no nosso dia a dia esses conflitos que acontecem na gente?
Aí, olha só, aí o ego para fazer assim, cara, não dá para eu lidar com esses conflitos o tempo todo não, eu tenho que criar, aí eu crio mecanismos para eu poder me defender desses conflitos, essas cargas emocionais que são tá me deixando overwhelmed. Um dos mecanismos de defesa que o ego faz, que a gente já conversou aqui, é um mecanismo de defesa chamado projeção. Isso acontece também muito nos espíritas, né? Que a gente vai numa profundidade grande também da questão moral, então a gente começa a dizer assim, nossa, a inveja é uma coisa tão ruim, tão ruim. Mas eu não sou invejoso não, mas o Dani, nossa, nossa, aquilo ali, tem aquele olho gordo. Então eu estou negando em mim aquilo, porque eu não me aceito, eu não aceito ter aquela característica, e eu jogo nele. Tá, tá claro? Olha só que coisa. Isso acontece muito com a gente. Quando aquela pessoa te incomoda muito por causa de uma característica dela, dá uma olhada dentro de você se você não está negando aquilo em você. Porque se aquilo ali está te pegando muito, assim, enchendo, você ficar né? Tem pessoas que a gente chega perto e fala, nossa, olha só que é ridículo, olha que coisa, mas é exibida, né? Nossa, que aí. E aí, na realidade, não, é simplesmente você está reprimindo você não está aceitando a sua timidez, né? Não está aceitando esse lado exibido seu e está projetando a pessoa. Tá claro aí? Então o ego, ele faz justamente isso, porque o ego, ele acha que ele não tem condições de lidar em aceitar esse lado invejoso dentro dele. Então, já que ele acha que não consegue lidar com isso, ele pega e cria uma projeção para outra pessoa. Outra mecanismo de defesa que ele faz é deslocamento. Deslocamento é o seguinte: Daniel é meu chefe, né? Então o Daniel, ele chega e fala assim, Rildo, você é um funcionário muito ridículo, e ele faz abusos morais muito grandes em mim. Mas eu não vou falar nada, não vou responder a ele, porque senão eu vou perder meu emprego, né? Então eu chego em casa, em quem eu desconto? Na sua esposa, no seu marido, no seu filho, no seu marido. Você vai descontar naquela pessoa que você não vai te trazer uma reação sobre aquilo. Isso se chama deslocamento. Tá? Eu pego a minha frustração aqui e me desloco e jogo em outra pessoa. Conseguem ver isso acontecendo? Outra forma é uma que é muito perigosa. Os espíritas, então, nossa, se chama racionalização. Esse aqui qual é o pior tipo, segundo Allan Kardec, qual é o pior tipo de obsessão? Obsessão quando o espírito age sobre as pessoas encarnadas, né? E pode ser desencarnado também. Qual é o pior tipo de obsessão? É a fascinação. Por quê? Oi? Você não percebe. Você não percebe. Você consegue racionalizar tudo à sua volta. Nossa, se você está a meu favor, concorda comigo, e você parte da minha legião de fãs, então tá de boa. Mas se ela não gosta, é porque ela tá obsediada, ela tá com algum problema no espírito, entendeu? Ela é uma pessoa pouca luz. Então eu vou criar toda uma racionalização para justificar, você tá entendendo? Ela tá vendo só de preto. E começa toda a situação. Para eu tentar criar subterfúgio para racionalizar e negar que eu estou com problema. Então, isso é muito perigoso, principalmente na doutrina espírita, pro espírita, porque o espírita ele vai aprendendo um monte de coisa, né? Aí chega um momento que ele faz assim, ó, tá vendo essas pessoas morrendo lá em algum lugar? Com certeza foram espíritos devedores que massacraram alguém em outro local e agora estão sofrendo as consequências daquilo. Racionalizei geral.
Já que eu racionalizei, não tem nada a ver com isso, é uma coisa natural, então eles vão ter que ralar mesmo, morrer e pronto. Sentiu a Você utilizando o conhecimento de reencarnação para criar um subterfúgio para não achar aquilo ali normal. Para você achar aquilo ali normal, você cria esse subterfúgio. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Porque você, às vezes, pode chegar numa situação em que você não ouve mais ninguém. E a gente vê essas polarizações hoje aqui. Tá? Cada lado acha que o outro está errado e cria as racionalizações mais fantásticas para provar isso. E a sociedade utiliza muito isso aqui. Agora, com fake news, com meia-verdades, nossa, é só contar um fato, fazer uma narrativa, te entregar ele. Então, na parte da narrativa que você fez, você só precisa se preocupar em uma coisa. Tem que ter uma parte de verdade. O resto você pode distorcer. E aí que as pessoas vão fazer o próximo processo de racionalização dentro do contexto. Um outro mecanismo de defesa que é muito presente na vida da gente é introjecção. Sabe o que é introjecção? Às vezes, vou dar exemplo, às vezes a pessoa ela se sente solitária. Ela se sente sozinha com esse tipo. Aí começa a assistir um monte de novela. Filme aqui. E ela entra na carga emotiva da novela. E ela começa a viver a novela como se fosse uma verdade da realidade dela. Né? Então eu começo para eu não lidar com minha solidão, se eu estou sentindo, eu começo a usar as cargas emocionais fora, trazendo como minha, para eu não ter que lidar com aquele problema. Está fazendo sentido? Então, toma muito cuidado em relação a isso. Muito cuidado mesmo. Porque, por exemplo, eu torço pelo Bahia, né? E aí é muito engraçado a gente ver, assim, torcedores do Bahia conversando com torcedores do Vitória, que é o Real, que é o Rivaldo, né? O negócio é levado no pessoal, sabe? É no pessoal mesmo, é briga. Não, mas eu sou bicampeão brasileiro. Sim, mas você jogou, sabe? Mas você associou aquele processo ali, então você traz aquela carga emotiva toda dentro do próprio. E aí começa a gerar conflito. Excelente pergunta, porque não é uma questão de ser ruim ou bom. É uma questão de entender que o ego ele não está estruturado o suficiente para lidar com cargas emotivas. Então você precisa se preparar para isso, porque senão, o que está acontecendo quando você nega essa carga negativa? Está entrando em complexo. Isso. Uhum. Perfeito. Perfeito. Então vamos dizer que tem a sacolinha da perda, tem a sacolinha da autoestima. Né? Então, se eu não lidar em trabalhar minha autoestima, qualquer comentário me afeta. Né? Qualquer comentário me afeta. Já aconteceu comigo uma vez, eu estava com um amigo meu que ele é muito vaidoso também, muito assim, todo estiloso. Eu acho ele fantástico porque ele tem estilo. Igual ela, tem estilo. Eu preciso nascer umas 30 vezes para ganhar um pouco de estilo. Mas aí eu percebi eu sempre usei ele como uma referência, assim, nossa, um dia eu quero nascer. Olha aí, né? Tinha sempre aquele jeito, até uma forma de sentar. Aí teve um dia que a gente estava num show e a calça dele rasgou. Rapaz, foi o final do universo para ele. Ele acabou a festa. A cara doeu em alguém, foi? A Bruna até acordou. Que energia esquisita é essa? Foi o final da festa. Acabou a, a, a festa para ele. Aí, interessante que você observa, interessante, olha,
aquele estilo todo ali também estava escondendo uma baixa autoestima, né? Então, lembra que a gente falou que quando a gente nega algo, aquilo cresce dentro da gente, né? Toda vez que a gente se vincula a uma máscara, tem ao lado oposto dessa máscara lá que você está negando, né? Não é interessante isso? Então, a gente toma cuidado até na hora da gente escolher, ver as novelas que a gente segue, os filmes que a gente gosta, porque a gente acaba absorvendo aquela carga emotiva e começa a viver aquilo ali dentro da gente. Aí, uma outra que ninguém faz, essa daqui eu vou falar só por questões de didática mesmo. Uma outra mecanismo de defesa do ego, de fuga do ego, é uma chamada reclamação. Ninguém pratica isso, mas eu vou só falar a nível didático. Que ninguém reclama aqui, né? Ah, a reclamação é também um mecanismo de fuga do ego. Porque o ego, como ele não quer aceitar aquilo ali que está acontecendo, uma forma de dar aliviado, você já reparou quando se dá uma reclamada, você se sente até melhor? Ah, isso, você vai, nossa, agora eu estou moralmente superior àquilo que não devia acontecer, né? Então, isso é um mecanismo de fuga do ego. O reclamar em si está fazendo com que você não queira aceitar aquilo ali. E na não aceitação gera uma resistência, não é isso? E essa resistência gera dor. Vamos dar um exemplo aqui, legal. Você está na 405, e aí no rush hour, Então, e você precisa chegar lá no local, no tal horário, certo? E aí você vai, nossa, esse tráfego não anda. Mas que absurdo, hein? Rapaz, com certeza é alguém que parou o carro ali, ou alguém, ou uma velhinha que está prendendo lá o negócio. E aí você está reclamando sim, daquilo ali. Isso é reclamação para você? sim. Tá. E você está dizendo, aquele tráfico ali não deveria existir. Eu estou negando a existência daquilo ali. Eu queria que aquilo ali não existisse, então eu estou negando que aquilo ali aquilo não deveria estar ali. Certo? Entendeu onde é que está a negação do processo? Ah, entendi a negação. Tá? Ah, mas meu marido é assim, o assado. Você sabe, você pensa com ele. Ah, não sabe que ele tem os problemas. Então é natural. Tanto que é natural que quando você não está reclamando, você está até dar risada. Mas a hora que você não estiver bem com você mesmo, você vai reclamar. Aquilo que sempre acontece. Não é isso? Olha só como a questão da negação. Você está negando aquilo, uma característica daquilo. Por isso que ele é. Faz sentido isso aí? Tá. Sua pergunta é super válida. Super válida. Tem muitas outras fugas de ego. Eu só trouxe assim as mais características, tá? Os vícios, gente. Os vícios e as adições, né? Isso aqui é tão perigoso porque isso aqui é aprovado socialmente. E ao mesmo tempo desaprovado socialmente. A gente vai no filme, assiste, até no primeiro capítulo do livro eu coloquei essa parte, porque ele age diretamente na nossa capacidade de imaginar as coisas, mas eu vou falar só sobre a questão dos complexos. Olha só, toda vez que o ego está passando por uma carga emotiva grande, a sociedade tem ensinado para a gente que é muito legal tomar um para esquecer. A gente sabe, está provado cientificamente, que aquilo ali não vai resolver nada. Pode até criar problemas maiores. A gente sabe que tem soluções como a meditação, o autoconhecimento, né? Mas a gente é condicionado a associar relaxamento a beber, a fumar, a usar drogas. Tá fazendo sentido? Então, é carimbado socialmente que, ok, pode fazer isso. Quando na realidade você está fugindo do encontro com você mesmo.
É, entendeu? Então, de certa forma, você está fugindo do encontro com você mesmo. Mais uma vez, a gente não está aqui falando sobre a questão de certo ou errado, porque às vezes o ego precisa desses mecanismos para poder lidar, porque não, às vezes não dá, gente. Você bater de frente complica. Mas você entender que você está praticando uma fuga já ajuda para você trabalhar e entender aquela fuga. Agora pode. Certo, Eu vou tentar informando que não tem. certo. Aí você foca na sua rolinha. Como você volta para resolver? Como é que você dá a oportunidade? Você não podia lidar com aquilo. Aham. Você Isso. Você lembra? Uhum. então. Agora, o problema é que tá lá nessa rolinha. Lembra-se do seguinte, ó. Eu adoro aquela parte assim. Você vai na doutrina espírita é pela dor, pelo amor, tá? O amor e pela dor é assim que funciona mesmo, nesse sentido. Porque a sacolinha foi enchida pra encher, não foi? Você não queria lidar com aquilo, caiu na sacolinha lá, não foi? No complexo? No vilão complexo? Sim. Aquela sacolinha vai explodir. Você vai cedo ou tarde ter que lidar com ela. Mas, se você for esperto, não, eu ouvi ali esse negócio de autoconhecimento, de poder fazer uma terapia, entendeu? Procurar um psicólogo também para ajudar, coisa desse tipo, um terapeuta, coisa desse tipo. Eu vou abrir essa sacolinha antes dela explodir. E aí, essa sacolinha, ela vai vir de uma forma mais controlada, porque você já jogou a consciência nela. Então, jogar essa colinha é o lado consciente, né? Não. É um lado inconsciente do Lego. Muitas vezes é inconsciente do Lego. Porque ele não consegue. Então, lembra o seguinte, que existe racionalização? Olha só, é super legal a sua pergunta. Só dar mais assim. Racionalização, uma das coisas é que você olha aquilo ali e interpreta da forma que você pode interpretar. O restante você deixa passar, você distorce. Mas inconscientemente você sabe a realidade da coisa. Mas você só quis interpretar dessa forma agora. Então o restante vai ficar lá. E você vai ter que lidar com aquilo. E aí aquilo ali você vai ter o direito de ou você buscar aquilo, continuar aprendendo, expandindo sua consciência para que você atinja aquilo ali e possa trabalhar, ou esperar que exploda. Isso aí é uma opção sua. Não é ruim. A gente não ter condições de lidar com isso. Aí o esquecimento ali na sua palhinha, a pouco dela encher. E ela ficar explodindo um monte de. Eu tô falando de uma sacolinha, não. Então várias sacolinhas. E essas sacolinhas, que são os complexos, se você não trabalha eles, eles acabam guiando a sua vida. Então você curar uma dessas fugas do ego. Não consegue, é um passo. Você sabe que você tá fugindo. Isso. Não tem problema nenhum com isso. Já. Por exemplo, uma coisa que ela fez que me incomodou. Aí eu presto atenção, falei, nossa, cara, eu não aceito isso em mim. Eu ainda estou incomodado com ela, mas eu já sei que é minha projeção. Tá entendendo? Então, isso já é por si um trabalho já na direção do contexto. Então, o conhecimento disso já te faz parar de se vitimizar. Né? Porque a vitimização também é um processo de fuga do ego. Vitimização. E também o outro, quer ver um outro, só para assim, botar logo que você botou fogo na Babilônia? Quer ver um outro aqui que é fantástico? Que é irmão desse aqui? Um outro processo de fuga do ego é o Marte. O Marte. Uhum. Sabe aquelas, você já conheceu aquelas pessoas que você faz tudo por todo mundo? Nossa, eu faço para todo mundo. Acho que é tão boa. E aí, uma pessoa não responde do jeito que você queria. Aí você faz, nossa, eu me sacrifico todo mundo. E ninguém presta atenção. Ela faz. Não dá opção. Olha só, ela começou como Marte, como uma
sacrificou de tudo e terminou como vítima. Com as irmãs gêmeas, né? Então, essa é basicamente, eu achei que não é muito legal. Né? Aí a gente vai. Somos de certas coisas. Gente, mas. Isso. Mas olha só que interessante. Muito bom você falar isso. Nós somos vítimas por causa da nossa ignorância. Né? Porque é fácil dizer vítima. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só sofri as consequências. Não. Eu sou ignorante e sofri as consequências disso. Um exemplo bom disso aí é o seguinte. Vou dar exemplo no Brasil e aqui também. Olha só os deputados que a gente vota para colocar lá, para votar contra a gente. Então fica fácil dizer assim, nossa, esses políticos ladrões, esses bandidos todos aí. Mas quem botou ele lá? Oi? Também. Faz sentido o que eu estou dizendo? É muito fácil eu me colocar como vítima de algo quando eu também criei o problema. Né? Então, basicamente, esse é o mecanismo do ego. Lembrar desse conceito de superego, que é muito legal, para a gente poder, para na próxima aula, ver ele funcionando com mais efetividade no nosso dia a dia. Tá bom?